Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo do método SFT, que é ser, fazer e ter. Aqui nós discutimos as técnicas, estratégias e ferramentas para você ter sucesso no seu negócio e na sua vida como empreendedor. E o tema de hoje é como você pode mudar qualquer coisa na sua vida e no seu negócio também. Você quer mudança? Você quer mudança profunda e condicionamento, né? Ou seja, mudanças consistentes na sua vida? Então, fica aqui com a gente. Se for só um desejo, algo superficial, você só vai perder seu tempo aqui, pode fechar o vídeo, né? E pode fazer outra coisa. Meu nome é Leandro Vaz. Aqui comigo está Thaís Vaz. Olá! E do outro lado tem a nossa sócia parceira, Patrícia Corsi. Oi, pessoal! Então vamos lá, Patrícia. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide dos níveis neurológicos. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, o que é isso? Níveis neurológicos? Na realidade, é a composição mesmo vivencial do nosso ser. São 7, dependendo de alguns autores, de algumas bibliografias, 8. O Leandro vai mostrar para a gente, Leandro. Ficou maravilhosa a nossa pirâmide, para vocês poderem ver. E como ficou dividida essa pirâmide. Para que vocês possam entender um pouquinho mais, depois a Thaís vai exemplificar cada um desses níveis, para que a gente possa entender exatamente como funciona isso na nossa vida. Todos os nossos problemas, eles têm que ser resolvidos sempre num nível acima. Para dar um exemplo, se você tem um problema no seu ambiente, você sente que algo realmente no ambiente onde você está não está legal e você precisa modificar alguma coisa ali, você sempre vai ao nível acima para poder resolver aquele problema. Para que vocês possam entender um pouco melhor essa frase, tem uma anotação aqui, tá, gente? A gente estuda e faz anotações, tá? Albert Einstein já havia dito, a solução dos nossos problemas está em um nível superior ao que foi criado. Então, essa pirâmide, ela vai começar de cima. Lá do topo, no último, pelo que vocês estavam vendo, é a espiritualidade. E é dali que nós começamos toda a nossa mudança. A Thaís vai exemplificar um pouco para a gente. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma coisa bem assim simples para vocês entenderem o que é nível neurológico. Vou dar um exemplo para vocês, uma ideia de níveis neurológicos. Imagine que você está numa casa e a sua casa é uma bagunça. Estamos falando de ambiente. E isso vai limitar as ações dentro da sua casa. Isso é comportamental. Isso vai interferir no seu desempenho em relação a tudo. Estamos falando de capacidade. Automaticamente, como você não consegue fazer as coisas, você começa a acreditar que realmente você não tem condições de realizar. Isso a gente já está falando de crenças. E que pode interferir sobre o que você pensa em relação a você mesmo, identidade, e automaticamente prejudica o seu relacionamento com os outros, e espiritualidade. Agora eu dou toda a palavra para a Thaís. Thaís, vamos explicar cada uma delas para o pessoal não ficar louco. Sim. Então nós falamos então do topo da pirâmide, que é a espiritualidade, que é algo maior do que nós. Então, é onde nós temos uma conexão. Parar um pouco de olhar para o nosso próprio umbigo e ver que tem algo maior que nos conduz, né? Seria o nosso legado mesmo. Seria o nosso legado. Depois vem o eu. O eu, que é o indivíduo. Quem é você? É a sua identidade. Quem é você? Qual é a sua melhor essência? Depois vem os valores. O que você considera como valor? O que tem maior valor para você? A importância, pode ser a importância, nós já falamos em outros vídeos, né? A importância da honestidade, a importância, você dá mais importância para
É tudo aquilo que é extremamente importante para você, que move você como... você acorda a intenção daquilo, tudo aquilo que você escolhe é em relação aos seus valores, né? Exatamente. Aí depois vem as crenças. O que você acredita que seja... verdade absoluta para você. Verdade absoluta, exatamente. Que seja verdade absoluta. Capacidade é o que você desenvolve. Então, a capacidade você precisa trabalhar as suas crenças para você se sentir capaz de exercer uma função. Comportamento, como que você se comporta, qual é a capacidade, como que você vai fazer para atingir aquele objetivo, como que vai ser esse comportamento que você vai fazer. Agora, o ambiente... decisões, né, que você toma, né? Exatamente. Agora, aqui, no ambiente... Pode guardar. Então, o ambiente, vamos dar um exemplo na escola, por exemplo. Você coloca seu filho na escola pública e você acredita que ele não está tendo um bom comportamento, um bom desempenho em sala de aula, porque é uma escola pública. Então, você troca essa criança, esse adolescente, não sei, para uma escola particular. O que vai acontecer? O ambiente que ele está não vai mudar. Não vai mudar, porque ele tem que mudar. Primeiro, de dentro para fora, que é o nosso método, né? SFT, ser, fazer e ter. Quer dizer, o problema foi carregado com ele. Não adiantou você modificar o ambiente. Como nós estávamos falando, de acordo Sim. com... Aí você acha a solução no nível superior. Então, o trocar de ambiente, muitas das vezes, como a gente fala no trabalho, em casa, sei lá, uma relação familiar, o problema não está no ambiente, está sempre acima. Então, a reorganização desses níveis neurológicos, o realinhamento de tudo isso tem que ser feito de cima para baixo, para que literalmente você possa consertar. E se a gente parar para pensar, a espiritualidade mora dentro de você. Então, o nosso método, o SFT, trabalha essa mudança de dentro para fora, essa mudança concreta. E é exatamente o que nós estamos falando hoje nesse bate-papo fantástico, para que você possa ter definitivamente e concretizada essa mudança permanente dentro de você. É isso aí. Bom, aí eu tenho umas perguntas que vocês podem estar fazendo. Vocês podem estar fazendo, não, vocês podem estar respondendo, tá? Sobre ambientes, os pontos fortes. Então, quais são as coisas boas no seu ambiente? O que você faz no seu ambiente que funciona para você? Depois você me responde a área de melhoria. Quais são as coisas desagradáveis no seu ambiente e o que não funciona para você? O que dá para você fazer para melhorar? Então, depois aí você vai assistir isso daí com calma, vai dando pause para você ir respondendo, tá bom? A segunda pergunta... né? Pega um papel, responde um por um, separa, desenha a nossa pirâmide, faça essas duas colunas que a Thaís está falando para que você possa, literalmente, utilizar do exercício como ferramenta, para que realmente isso possa ser funcional. A ação. Você tem para você ter o resultado. Tem os níveis, né? Então, Isso. Desenha o nível e responde. Isso. A gente está falando do ambiente. Agora nós vamos entrar no comportamento aqui. No comportamento. Como o seu comportamento te ajuda a alcançar as suas metas. Isso daí são os seus pontos fortes. E na área de melhoria, como o seu comportamento te atrapalha. E o que dá para você fazer para melhorar. Agora vamos para outra parte da pirâmide, a capacidade. Quais são as suas melhores qualidades? E que capacidade que falta para você? E como você faz para melhorar? Agora vamos para as crenças e valores. Que valores e crenças que você tem que apoia você
como você é e onde você está indo. Agora, uma melhoria. Que valores que você tem que te atrapalha, quem você é, para onde você está se dirigindo e como faz para melhorar. Agora vamos para a identidade. Quais são as características mais importantes que te definem? Que características que você vê na sua identidade que te enfraquecem? Literalmente, quem é você, né? Para um minutinho e pensa. Sim. As perguntas que você pode buscar dentro do seu ser e responder. Quem é você? Né? No que você acredita? No que você tem de habilidade? Quais são os seus comportamentos? O que te cerca? O que te impede de alcançar esse sucesso e alcançar o objetivo que você quer? É isso aí. Então, o que dá para você fazer aí para melhorar a sua identidade? E o espiritual, que é a última, né, da nossa pirâmide, que é o principal, né, não esquece que é o topo lá. Quais são as crenças filosóficas ou espirituais que auxiliam em sua visão de vida? E que dá para melhorar? Quais são as crenças filosóficas ou espirituais que atrapalham a sua visão de vida? E o que dá para você fazer para melhorar a espiritualidade? Essas duas perguntas que eu fiz a respeito da espiritualidade. Então, responde e vamos ver o que dá para você fazer para estar melhorando o seu ser. Dando um exemplo bem concreto para vocês, acho que nós todos fizemos esse exercício e nós fizemos em casal, né? Acho que a gente pode estar utilizando isso também como uma ferramenta, foi quase uma DR. Foi muito, muito interessante. Fizemos eu e meu marido e foi muito, assim, vivencial. Deu para perceber o quanto nós poderíamos mudar, não só como pessoa, mas como casal, como comportamento entre família. Foi fantástico. Então, o resultado é uma mudança absurda. É automático. Bom, então nós vimos que são 6, ou tem algumas literaturas que tem 7 níveis. 7, 8, E como que é a relação entre cada nível, né? O nível de cima, ele influencia no nível de baixo, né? Sempre. E isso parece ser talvez um pouco complexo à primeira vista, mas vocês pesquisarem sobre isso, pirâmide dos níveis neurológicos ou pirâmide de avaliação de mudanças, vocês vão poder aplicar isso também na vida de vocês, né? E agora nós vamos falar de uma ferramenta que se chama NAC, que está em inglês, mas que em português, né, seria a professora de inglês aí pode falar. Mas em português é condicionamento neuroassociativo. Por isso que em inglês está NAC, que é o contrário, né? Neuro Conditioning, e em português fica CNA, condicionamento neuroassociativo. E porque, antes de falar dessa ferramenta, que é fantástica, eu estou aplicando em duas áreas na minha vida, mas quero aplicar em mais, eu vou falar em quais. Mas por que é condicionamento? Quando a gente quer uma mudança efetiva e constante, né, duradoura na nossa vida, quem fez essa ferramenta, o autor, é o Tony Robbins. E ele, antes dessa ferramenta, ele falava muito da PNL, Programação Neurolinguística, e ele tem várias técnicas da PNL que ele aplica, mas um dia, em um dos seminários dele, ele tinha ajudado já um homem, há muitos anos atrás, a parar de fumar com a PNL, técnica da PNL. E esse homem chegou para ele no seminário, tirou um cigarro do bolso e começou a fumar, olhou para ele e falou: você falhou comigo, né? E ele foi pesquisar por que aquele homem tinha voltado no antigo padrão de comportamento, no antigo hábito, que é fumar. E ele viu que ele desenvolveu essa técnica, essa ferramenta, e é por isso que tem condicionamento
neuroassociativo, que é você se condicionar constantemente, né? A mudança, ela acontece agora, só que você vai aplicar isso constantemente na sua vida para você não voltar no antigo hábito. Para que você crie, na realidade, um novo hábito, né? Isso, um novo caminho. Perfeito, neuronal. Ele fala muito de tronco neural, né? Quando você passa várias vezes e cria um padrão de caminho, né? Que é um padrão de comportamento, quanto mais você faz esse comportamento, parece que mais você... É como se você passasse um cortador de grama. Cortador de grama no mesmo... Vamos dar um exemplo sobre isso, muito interessante que eu vi, é o disco, né? O disco de vinil, antiga. Mas por que ele toca sempre na mesma, com aquele mesmo som, aquele padrão, e sempre no mesmo local? Porque ali foi criado um vínculo, né? E foi passado pelo mesmo lugar. Então ele dá esse exemplo, se você criasse com, sei lá, você pega um prego, e você faz uma marca no disco, e faz uma marca profunda mesmo, no mesmo lugar, você cria um outro caminho, com um outro som, com um outro sentido. E é exatamente isso que a gente fala dos nossos neurônios, né? É como se fosse uma tubulação. A água passa por ali, mas se você criar um outro caminho, essa água também vai passar por esse outro caminho. E é isso que nós precisamos fazer, que o Leandro está falando. Criar outro caminho, um caminho alternativo. E aos poucos você vai se condicionando aí por esse caminho alternativo, e aquele caminho antigo ele vai ficando cada vez mais, vai sumindo. Inutilizado. Até que ele desaparece como um padrão, um possível caminho, vamos dizer assim. Você vai ter só algum outro possível caminho. E então, assim, a gente tem bilhões de neurônios no nosso cérebro, e cada neurônio ele já é autossuficiente, mas eles vivem em um sistema de neurônios. E quando nós temos, por exemplo, nós fazemos uma coisa da primeira vez, quando a gente faz uma coisa da primeira vez, essa coisa você faz a primeira vez, cria uma memória. Aprendizado, né? Os neurônios juntam as mãos e criam um aprendizado. Oi, também. Então, esse filamento, no começo, ele é fininho. Depois, quanto mais você passa por ali, mais ele vai ficando profundo. E é por isso que mudar, né, um hábito, um padrão de comportamento é tão difícil. As pessoas acham difícil. Mas quando eu te falar os 6 passos aqui do NAC, dessa ferramenta, você vai ver que a mudança pode acontecer agora, se você quiser. Pode acontecer agora. Então, assim, antes de falar do primeiro passo, você tem que ter em mente que a gente está sempre fugindo da dor ou de algo que remete a gente a alguma dor em direção a alguma coisa que tem prazer. Isso é do ser humano. Sempre fugindo da dor em direção ao prazer. Exemplo. Quer dizer, nós vivemos mediante a 2 comportamentos. A fuga da dor e o alcance do prazer. Exatamente. Exemplo. Você trabalhou o dia inteiro, tá cansado, tá lá, chega em casa desanimado, e um valor que você tem muito forte é o trabalho. Outro valor forte também é a sua saúde. Mas você chega em casa cansado, desanimado, e você quer pegar aquela dor que você está sentindo e ter um prazer em alguma coisa. E aí, um dia, você vai e pede uma pizza, né? Liga para uma pizzaria. É verdade. E vem a pizza. É um prazer. Sim. A gente está sempre procurando o prazer fugindo da dor. Só que você fez isso uma vez. E aí, na próxima semana, você trabalha de novo e chega naquele limiar da dor, você já aprendeu que a pizza te dá prazer. O que você vai fazer de novo? É o falso merecimento, né? Eu mereço. Sabe, tô tão exausto. Exatamente. Prazer, eu mereço que essa dor suma, né? Exatamente. E então você acaba desviando de um valor
que para você é a saúde, pelo prazer imediato de comer aquela pizza e tal. Se essa pizza não trouxesse nenhum efeito colateral para você, que é ficar obeso, estaria tudo bem. Triglicéridos, etc. Sim. Estaria tudo bem. Mas não. Essa pizza e outros comportamentos que você pode estar fazendo trazem efeitos colaterais na sua vida, né? Por exemplo, na parte financeira também. Você tem um comportamento que sempre que você ganha dinheiro, você quer gastar esse dinheiro. E a gente sabe que pelas leis da riqueza, leis do dinheiro, você precisa sempre economizar. Mas você cria esse caminho. Sempre que você ganha, você tem que gastar. Sempre que você ganha, você tem que gastar. Sempre que você ganha mais, você tem que aumentar a sua... Né, como se fosse uma recompensa mesmo, né? E aí você cria um padrão de novo na sua mente, um caminho neural mesmo de como fazer isso. Então, agora nós vamos entrar nos passos do NAC e veja como que faz sentido isso. A mudança pode acontecer agora. Vamos lá. Primeiro passo. Determine o que você quer mudar e o que impede você de mudar agora. Né? Eu não estou falando do que você não quer. Quando a gente pergunta o que você quer, só pensa no que você quer e não no que você não quer. Né? No livro do Tony Robbins, que inclusive é Desperte o Gigante Interior, ele fala que sempre que perguntava isso para os pacientes dele, que também é psiquiatra, psicólogo, não sei bem. Ele é psicólogo. As pessoas passavam 20 minutos falando o que elas não queriam. Verdade. Então, é um comportamento, é um padrão também. Então, o que você quer? Define aí. O que você quer mudar? Aonde você quer chegar? Pensa num comportamento, num padrão que você tem que gera um efeito colateral que você não quer. Talvez seja aí que você tem que mexer. Tá? Então, pega um e define o que você quer em relação a isso. Segundo, agora você já sabe aonde você quer chegar, o que você quer mudar. Agora, do segundo ponto, você tem que criar uma alavanca. Essa alavanca, né, para você fazer a mudança, é criar um senso de urgência máxima em como você está hoje. Porque uma coisa é você querer uma mudança, desejar uma mudança, porque todo mundo deseja coisas, né? Então, eu poderia dar um exemplo, por exemplo, dessa alavanca. Seria um exemplo na saúde, uma pessoa, de repente, tem um infarto e o médico chega para ela e fala, bom, se você não parar de comer gordura, você vive 2 semanas. Isso seria uma alavanca. Isso é uma alavanca, porque daí, com certeza, você vai criar vergonha na cara e vai mudar. É o ponto, é agora ou então, tchau, você desistiu, entende? E o problema das pessoas, da gente, é que nós ficamos nessa, né, de, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu desejo fazer isso, mas quem sabe um dia, né, a famosa procrastinação. Mas por que isso, né? Porque a gente não chegou no limiar da dor, que é o máximo para você falar assim, eu não posso passar nem mais um dia fazendo isso, né? Comendo doce, por exemplo, uma pessoa que descobriu diabetes. Não pode mais. Acabou, ponto final. Fim da linha, ponto. Não pode. Né? Então, o passo 2 é você trazer esse senso de urgência para agora. Para você fazer novos comportamentos a partir de agora. Tá? Isso a gente pode estar levando em qualquer área da vida, não só da saúde. Estamos falando de área financeira, pontuar que você não pode mais gastar aquele X com determinada coisa e pronto, colocar o senso de urgência, sentimento ruim de imediato. E imaginar esse sentimento de prazer, de compensação e de alcance
quando você, na hora que você alcançar o seu objetivo. É isso, né? Isso, colocar mais dor no agora e prazer no comportamento que você quer. Perfeito. Exatamente. Delegar, no caso de empreendedores, né? Delegar uma função para a pessoa que pode estar te ajudando no seu trabalho e não você estar fazendo aquilo. Porque se você fizer, você vai acabar sobrecarregado e vai adoecer, né? Porque você está fazendo o seu papel e o papel do outro também. Quando você pode estar delegando o papel para outra pessoa. Certo. Em relação a metas também, né? A gente pode falar, criei as metas, mas eu não tenho a ambição de ir atrás, de fazer as coisas que eu queria, tal. Coloca um senso de urgência aí tão grande que você vai ser compelido a fazer isso, né, de alguma forma. E esse é só o segundo passo. Terceiro passo, a gente já pode ir para o terceiro passo. Sim. Interromper os padrões comportamentais atuais. Então, quando você tem um padrão indesejado de comportamento, que você já viu que tem um efeito colateral, né, que eu falei, começa antes, né? Antes de começar aquele padrão, você já sabe, já tem um ritual. Eu trabalhei demais, cheguei em casa cansado, fiquei com dó de mim mesmo e pedi a pizza. Então, você já sabe que tem um ritual para chegar naquilo. Então, o que você vai fazer? Vai pensar em algum jeito de interromper esse padrão. De repente, nesse caso, você passa na casa de uma pessoa conhecida, ou ao invés disso, você vai fazer uma caminhada, para que não repita o mesmo processo. Chegar em casa, sentir cansado e querer a recompensa. Então, é essa quebra de padrão, né? Ou Sim. Pedir uma, comida japonesa, você vai por outro... uma comida diferente, certo? Né? Algo que não tenha efeito colateral, entendeu? Uma salada, de repente, trocar, né? Mas esse padrão. Isso dá mais trabalho, né? Talvez a pessoa não queira por causa do trabalho, mas... E exatamente o sair da zona de conforto, né? Aquela quantidade de energia que a gente libera quando você tenta mudar quando você muda esses padrões e sai da sua zona de conforto e vai fazer algo. O nosso cérebro gasta uma quantidade de energia absurda. E o interessante para ele é manter essa energia. Por isso é tão desafiador mudar também. Isso. E aí, por exemplo, pensando nos empreendedores, né? Nós, enquanto empreendedores, a gente já teve muitos desafios, problemas, que podem até ter causado alguns traumas em algumas áreas, né? Exatamente. Eu tive uma experiência X com um cliente que aconteceu tal coisa e teve forte impacto emocional, foi intenso o negócio. O cliente fez isso, aquilo, outro. Então, para você sair, como que você vai interromper o padrão toda vez que você vai ligar para um novo cliente, vai vir aquela experiência? As nossas lembranças são baseadas, como fala na PNL, né, Programação Neurolinguística, nos sons, né, nas imagens e nas sensações, nos causam sensações. Então, você tem aquilo como um caminho na sua cabeça que está causando uma sensação em você. A lembrança causa uma sensação. Como que você pode fazer para que essa sensação interromper esse padrão, né? A PNL, por exemplo, fala para você reviver a situação como se fosse num filme, e aí você vai pintar de colorido, das cores do arco-íris, você vai colocar música, vai deixar banal aquilo lá. Vai colocar um nariz grande na pessoa que te deixou com esse trauma, orelha grande. Para que você quebre todas essas regras, né? Porque, na realidade, esse impacto emocional também, esse forte impacto emocional, cria, como nós estávamos falando no exercício anterior da Thaís, a crença. Então, automaticamente, essas duas ferramentas que nós estamos colocando, elas trabalham conjuntamente. Você pode utilizá-las
juntas, porque uma vai depender da outra também. Você consegue fazer com que uma ajude a outra. Exatamente. Sim, e pensar no que você, já que foi uma coisa de forte impacto, você vai lembrar o que você falou, de repente, para o outro cliente, que ele te deu um corte, vamos supor. E você usar outras palavras ou agir de outra forma diferente da que você agiu da outra vez, né? Modificar isso. Certo. Porque esses traumas, essas coisas que ficam na nossa mente, né? Eles ficam como limitadores para suas próximas tentativas. Fica sabotando. Sabotadores, autossabotadores. Então, partindo de que está tudo dentro de você, você mudando essas sensações, né? Pode até ser, eu falei, né, de colocar nariz, coisa, para ficar bem, aquela cena bem ridícula. Diferente, bem estranha, né? Para quê? Coloquial, sei lá. Para que não cause essas sensações em você e que você seja livre para tentar de novo, para tentar novos caminhos, né, e mudar seu sentimento em relação àquele assunto. É isso que eu ia comentar, porque é exatamente isso. Como nós comentamos, talvez, em outros vídeos e, né, outros bate-papos aí, é um sentimento que gera uma emoção. Então, isso é uma cadeia. A emoção que é gerada, ela gera um comportamento coloquial seu, e isso repetido gera um hábito que gera um resultado. Então, se você sentiu isso no passado, toda vez que você fala sobre isso gera uma determinada emoção e automaticamente você se comporta daquela mesma forma, isso vai criar um hábito, isso tem que ser interrompido desde o começo. O pensamento tem que ser diferente, né? Exato. Então, só recapitulando para a gente ir para o quarto. Primeiro, determinou, né, o que você quer mudar. Segundo, criou a alavanca, e essa alavanca ela tem que ser forte o suficiente para que você faça coisas diferentes. Terceiro, interrompeu padrões. Quando você tem um ritual para chegar no que você faz, você não quer, então você vai ter que criar alguma coisa, um mecanismo para interromper esse padrão. E agora vem o quarto ponto, que é substituir o padrão antigo, né, de pensamento, de comportamento, atitude, por um novo conjunto aí de opções que vão lhe proporcionar um efeito colateral bom, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que eu já falei algumas vezes, a gente troca um vício pelo outro, só pode trocar um vício pelo outro. Porque está sempre fugindo da dor em direção ao prazer. Mas você pode ter prazer, por exemplo, comendo um prato de comida, se sentindo saciado, ou indo correr, que tem um efeito colateral bom. Então, aquilo, no quarto ponto, você vai substituir por algo que vai ter um efeito colateral positivo. Bom, certo. Positivo. Sem deixar aquele benefício, aquela sensação que você tinha antes de lado. Você vai continuar em direção ao prazer com essa sensação boa em algo que vai ter um efeito colateral bom. É isso. Vai trocar. Né? A gente pode dar o exemplo do meu sogro. Ele emagreceu 30 e poucos quilos, né? E daí a gente falava, nossa, correndo. Uma pessoa que era totalmente sedentária e que usava a ansiedade e tal, comendo, né? Tinha prazer em comer, agora ele tem o prazer em caminhar e correr. Não é nem caminhar, a troca foi exata. Perfeito. Então ele tem prazer na corrida. Né? Troca, pega alguma coisa de um hábito e cria uma muleta para você alavancar. Exato, é uma alavanca mesmo. Exato. E se a gente levar isso para a parte financeira, né? Quantas pessoas aí não passaram por problemas financeiros na infância e criaram uma alavanca para que isso não fosse problema na vida deles e se desenvolveram e hoje são milionários, são pessoas bem, né? E de jeito nenhum eles querem voltar nesse antigo hábito, nesse antigo padrão que tinha na casa deles.
São pessoas que são completamente idênticas a nós. Foram formadas como seres humanos, como todos nós. Então, o que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa de não sucesso? Uma das alternativas, uma das coisas para vocês pensarem é exatamente esse. O comportamento, né? As mudanças neurológicas. Então, a pessoa sabe criar hábitos e quebrar crenças e chegar num resultado diferente. E isso é engraçado que para uma pessoa pode bater de um jeito e para outra de um jeito totalmente diferente. Porque aquilo que a gente fala, não importa o que acontece com você, o que importa é o que a sensação você faz que você a vida tem em relação ao que acontece com você. Perfeito. Quinta etapa. Agora, então, você já substituiu, e agora no quinto você vai condicionar o novo padrão, porque agora que vem a chave, né, para você ter um efeito duradouro na sua vida. Condicionar esse novo padrão até que ele seja consciente que você faça aquilo todos os dias. E uma das técnicas que você pode usar é um reforço positivo para você mesmo, né? Tipo, pequenos ganhos você vai tendo. Emagreci 1 quilo, tem que emagrecer 20. Mas dá os parabéns para você que você está no caminho, não é 8 ou 80. Você tem que dar pequenos passos aí e reconhecer que você está evoluindo para que aquilo continue, você continue naquele novo caminho e não volte no caminho antigo. A hora que você der um passo para frente, você não pode voltar nem para pegar impulso, não volta mais para trás, que você pode cair no outro caminho. Né? Ser 1% melhor a cada dia, em 100 dias você será 100% melhor. Para dar um exemplo também de vida para vocês, é algo de atividade física, por exemplo. Eu comecei com 2 vezes por semana, passei para 3, hoje eu faço praticamente 5 dias na semana. Então, não faço ainda de final de semana e é algo que eu estou colocando na minha vida também. Legal. Muito medo de pular, é algo que eu não conseguia. E como o Leandro falou, aos poucos, eu fui colocando aquilo como meu objetivo de mudança. Né? Era isso que eu queria mudar no meu NAC, né? Hoje eu já salto, que talvez para você, meu amigo, que está olhando, acha a coisa mais estúpida da face da Terra, saltar no step, eu não fazia, né? Por muito medo de cair. E isso foi realmente com esse criar de hábitos. Cada vez eu tentava mais uma vez, com a ajuda das pessoas, com muito receio, e com a ajuda das pessoas segurando a mão até eu conseguir fazer. Então, o progresso é criar um hábito, é não parar, é não voltar, é saber que a cada dia você está diferente. Se eu não conseguia pular, eu subia, e aos poucos você vai conseguir, né? Não pare. E aquela conexão de neurônio do passado, aquele padrão antigo, ele vai ficando menor até sumir. Some. Parece que você nunca sentiu aquilo. É incrível. Bom, e por último, agora, tem o 6º passo, que é experimente o futuro, fazer uma sondagem do futuro. Você definiu todos esses passos, a gente não está falando ainda da execução, mas você definiu os passos, e aí você vai pensar, fazer uma visualização de futuro. Se eu tiver de novo esse ritual, que eu vou cair nisso, será que o que você colocou lá na alavanca é forte o suficiente para você fazer um comportamento diferente? Será que você vai interromper o padrão? Será que dá para colocar alguma coisa aí a mais? Esses novos comportamentos que você colocou, eles estão dando o mesmo benefício que você tinha antes? Então, aqui no 6º passo, você vai dar uma verificada nos passos e ver se isso vai realmente funcionar. Porque o nosso Eles vão se encaixar, né? Como se fosse uma balança. Podemos colocar assim como uma balança? E o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, você pode imaginar e saber qual vai ser o resultado. Segundo Tony Robbins, é assim. E eu estou fazendo em mim isso com 2 coisas que eu
a partir de dezembro, eu parei de tomar bebida alcoólica. Não que eu tomava muito, mas eu parei porque eu acho que isso me levava a um efeito colateral que era incongruente com quem eu quero ser, com quem eu quero me tornar. Tá. E aí, eu usei uma alavanca que é isso, é ser incongruente com quem eu quero me tornar. Perfeito. Eu não estou com vontade nenhuma de beber. Até no Réveillon, né, no Natal, tudo, as pessoas... Pô, mas por que justo agora você foi fazer isso? Como se você tivesse que ter um motivo, né? Exatamente aquilo que estamos falando. Por que justo agora você vai parar de comer gordura? Porque eu vou morrer. Então, eles esperam, todos esperam, você chegar num limite para as pessoas para falar o motivo pelo qual. Como se para você o simples motivo, que não é simples, não ser congruente, para eles é banal. Mas por quê? Porque você está doente? Mas está acontecendo alguma coisa? E são essas as perguntas que as pessoas fazem que nos limitam, né? Simplesmente se decidiu e agiu. Sim, exatamente. E a mudança acontece agora, meu amigo, minha amiga que está escutando a gente, está vendo a gente. Então, se você tem alguma coisa que está te incomodando e você quer mudar, usa esses passos e a mudança acontece agora. Não é segunda-feira, né? Não é... Depois do carnaval. Não espera mudar o ano, não espera fechar o mês, não espera ser o último salário, não espera abrir alguma coisa nova, é hoje. Se você está assistindo esse nosso bate-papo e realmente sentiu, entendeu o quanto isso é significativo e o quanto isso foi fundamental na nossa vida, e é o que nós estamos fazendo aqui, passando para vocês, algo valioso, algo de muita intensidade, muito poder, é exatamente isso. Passe na sua vida, não só com você, passe isso para outras pessoas. Utilize dessas ferramentas. Não é só assistir, é o agir mesmo. É a capacidade de fazer essa modificação na vida de vocês. É já, agora. É o poder de agir, né? Esse é um poder que foi nos dado e nós estamos passando uma ferramenta, um passo a passo para você criar esse novo caminho. É isso aí. Então, é isso aí. Se você gostou, dá um curtir aí para ajudar esse vídeo a chegar a espalhar em mais gente. Compartilha com alguém aí que quer mudar, né? E nos vemos no próximo bate-papo, que vai ser na semana que vem. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.